3, 2, 1. Ao vivo, do Terraço da Lagoinha, uma nova sessão de Vozes da Terceira Terra, com Marcelo, Netão e Rodolfo. Esta é a sessão de número... Ah, não, é você que fala isso. Não, eu falo, né? Número 14. Esta é a sessão de número 14. Histórias de Não, detetives. e o tema de hoje é... O tema de hoje é Histórias de Detetives. E quem roubou meu queijo? E quem roubou meu queijo? Teria ficado... Teria ficado melhor do que a da quinta-feira, cara. O que você falou quinta-feira? Até hoje eu perdi o arquivo. Você pode usar esse arquivo ainda. Vamos começar então. Eu acho que você podia distribuir um pouquinho pra cada um. Foram 20, 21. Ah, gente, eu não vou ler, não. Não? Eu vou me embanar. Então eu vou passar metade pra você, Netão. Eu vou ficar com... Nós tivemos comentário até do piloto, né, cara, dessa vez. Tivemos um e-mail também. Mas a gente sessão deixou de... Não, pra parar. Tem quê? o que a gente fez essa semana antes. Ai, putz, eu sempre esqueço, né? Então vamos lá, começando de novo. Já gravamos tudo. Ok. Vai, Marcelo, de novo, vai. Peraí que eu preciso me lembrar o que eu... Ai, cara, que semana cansativa. Você não vai abrir de novo? Não, já gravamos uma vez. Vocês querem Não acho que não precisa também, não. Beleza. Ai, cara, que semana cansativa. Você tem tudo pra me responder, é beleza? Meu, por que você tá cansado? Vai, ele tá louco pra falar, né? Tipo, essa é aquele tipo de pergunta retórica. Nossa, eu tô tão cansado. Aí você olha pra pessoa esperando que ela Fale comigo, né? Por quê? Não, vamos falar. Por que você está cansado? Por que você tá tão cansado? E sabe que não foi? Semana foi cansativa por causa dos preparativos de casamento, né, cara? Isso é muito estressante. Isso porque ainda falta o quê? 8 meses, né? Eu fiquei incumbido de ver a parte de alfaiate no 99, né? Eu só tô usando porque é mais prático, porque ontem eu dei mais uma derramada no tinteiro. Não é nanquim, é tinta de caneta. É tinta? Mas é muito gostoso escrever aquela pena, cara, é muito gostoso escrever. E ela já tá começando a ficar gasta, porque quando você começa a usar a pena, é uma merda. Ela risca, né? E aí ela começa a gastar, digamos assim, no formato da sua mão. E aí ela começa a ficar gostosa de escrever. Ela já tá muito gostosa de escrever. Mas também não é qualquer papel, porque ela não tem aquela bolinha de irídio, toda a caneta tinteiro. Eu já tive o prazer de escrever com uma caneta tinteiro Schiffer de... Quanto é que ela custava? É melhor não dizer quanto é que ela custava. Por favor, não... Não era minha, não. Mas cara... Não nos humilhe, por favor. O que é... Não existe rollerball, escrita fina, comfort pen, não tem nada disso, cara. Ponta de pena, bem feita, não é essas compradas de camelô, mas ponta de pena é muito gostoso de escrever. É uma delícia. E é interessante que quem usa esse tipo de caneta escreve pouco, né? Geralmente pra assinar, fazer uma rubrica, você não escreve porque escrevendo texto com isso. Exatamente. Textão você escreve com bic. Porque também vai gastar caneta de R$1.000. Mas é feita pra se gastar. Bom. Não, na verdade, o Jô Soares, por exemplo, ele rascunha. Mas tem razão, ele rascunha lá no programa dele com uma. Acho que a dele é Parker, não tenho certeza. Não, uma Mont Blanc, né? Pode ser uma Mont Blanc. Rascunha. Cara, tem Mont Blanc de R$50. Então é fácil. Tem Mont Blanc de R$5.000. Mas até a partir de certo preço, você já tá acrescentando o rubi incrustado na caneta. Chamar esse episódio de Guerra das Canetas, né? As pontas de pena que você escreve, porque isso aqui é uma caneta, tem uma ponta de pena. Caneta tinteiro, porque você tem uma carga nela. Esta aqui é daquela que você puxa, né, e puxa a tinta, que faz uma lambança. Por isso que eu derramei ontem. E tem uns não, que você compra a carguinha, né, e puff, né, enfia nela aqui. Ela tem uma ponta, a pontinha dela, geralmente são feitas de estanho ou de latão, a ponta de pena, e tem uma bolinha de irídio, que é um metal muito pesado, mais denso que ouro. Qual é a característica do irídio? Ele é muito estável, então ele não se deforma, ou seja, a caneta não gasta, e ele faz com que a caneta vire uma esferográfica. Porque ponta de pena... a caneta, né, a pena, ela não escreve em todas as direções. Ela escreve em 3 direções. Ela não escreve para trás, ela enfia no papel. E essas canetas com a pontinha de irídio, ela escreve em todas as direções. Evita que gaste e faz com que tenha uma escrita mais confortável. Apesar de que eu comprei um papel, uma folha, um bloco de rascunho de papel tratado justamente para usar pena, para escrever com aquela
aquela caneta que você me deu, que não fala português. Essa caneta que o Neto me deu, ele trouxe da França. Você tá conversando com ela? Eu posso conversar com ela o tanto que eu quiser. O problema vai ser quando ela começar a me responder. Tudo bem, tudo bem. O que é isso aí que você tá na mão? Então, ó, eu trouxe pra mostrar pra vocês. Nossos deuses são super-heróis. A capa é fantástica. Vou pegar a capa e colocar na show notes. Muito É um boa. livro que eu achei esse domingo. Parei numa loja de conveniência no posto de gasolina e achei esse livro, achei muito interessante. Falei, não, vou comprar e vou ler. Quanto é que você pagou nele? Ah, R$30, R$20. Nossa, baratinho. É. Livro tá ficando muito barato ultimamente, né, cara? Eu tô ficando muito satisfeito. Livro de posto de gasolina sai barato. É escrito pelo Christopher Knowles. Seja lá quem é esse cara. Não, ele escreve história em quadrinho. Trabalhou pra DC. E Esse nome era familiar mesmo. com ilustrações do Joseph Michael Linsner, que eu não sei quem é. Mas o Netão gostou muito das ilustrações. Então Eu achei elas interessantes, engraçadas. E o que é esse livro? Esse livro eu tô gostando muito. Ele tá fazendo uma retrospectiva de onde surgiram os heróis das histórias em quadrinhos. Ele começou lá no século XVIII. Nossa! Como assim? Ele passa pela literatura vitoriana, ele passa pelo misticismo vitoriano. Então ele faz uma teleologia. Ele considera super-heróis coisas que na época não eram chamados super-heróis. Isso. E ele passa pelos heróis do pulp até chegar nos super-heróis. Só que a proposta dele é mostrar, pelo que eu tô entendendo, tô na metade do livro, é mostrar o misticismo enrustido dentro dos personagens de história em quadrinho. Que é uma coisa da qual já conversamos muitas vezes, né? Sim, ele tenta. Só que ele faz um caminho. Ele tenta fazer aquele caminho meio inconsciente coletivo, né, correlacionando os super-heróis com mitos de heróis do passado, com Hércules, Jasão, Teseu, de várias mitologias. E vai estar tentando mostrar como esse conteúdo místico, religioso, existe no século XX, ou se enraizou no século XX, graças aos super-heróis dos comics. Nossa. Bem, eu vi a chamadinha ali e achei meio estranha. Não, eu tô lendo até agora, eu achei o seguinte. A capa é meio a Santa Ceia, assim, né? Ó, se vocês lerem O Poder do Mito ou O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, é melhor. Eu não sei do Herói de Mil Faces, mas finalmente chegou. Na verdade chegou tem várias semanas, eu esqueci de dizer pra vocês. Chegou pra mim, né, meu livro do Joseph Campbell, só que pra mim veio El Herói de las Mil Caras, né, do Fundo de Cultura Econômica. Psicoanálise del Mito. E com a cara de uma medusa. Muito mal desenhada, por sinal, mas... Não, deve ser por isso que vira pedra. Não, mas é por isso que eu comprei em espanhol. Porque o livro em português tá R$50 e o espanhol do Fundo da Cultura Econômica eu paguei 16. Porque olha, metade dos livros de História da América que eu li na faculdade era em espanhol. E metade deles era do Fundo de Cultura Econômica. Fundo de Cultura Econômica. E aí? Tem um subsídio muito forte para publicar livros acadêmicos. Por isso tão barato. Isso que é legal. E é um calhamaçozinho, né, Netão? Quantas folhas ele tem? Umas 400. Let me see. 372. Não é pequeno. Bom, deixa eu fazer minha rápida crítica. Nossos deuses são super-heróis. A gente interrompeu, né? Chama assim: Nossos deuses são super-heróis. A história secreta dos super-heróis das histórias em quadrinhos. O nome em inglês é outro, que tá aqui no... Depois eu vejo. É o seguinte, eu já achei aí erro histórico. Já achei aí a parte de mitologia é muito fraca. Como norte-americano, ele acha que sabe tudo de psicanálise, né? E a parte dele que estuda o misticismo é fraca. O Eli, amigo nosso, se vier falar, é muito melhor que ele. Mas é legal ver, por exemplo, relacionando com o RPG. Tem muita coisa legal, dados de uma forma sucinta, simples que ele coloca, que a gente pode usar para uma aventura vitoriana, para uma aventura de Pulp Magazine, para uma aventura de super-herói. O livro de 2007. Interessante. O título original é Our Gods Wear Spandex. Uma tradução, nossos deuses usam nylon, não, como é que é? Colan. Colan. Nossos deuses usam colan. Você achou aí na folha de rosto? É isso que eu tô fazendo, tô me dedicando. Realmente, nossos deuses usam lycra, não, como é que é? Colan. Agora, outra coisa que eu vi no blog do Eli. O Eli voltou a escrever no blog? Voltou e... Aleluia. Coisas muito legais. Eu tava conversando com ele e descobri uma coisa e procurei na internet, que é o seguinte: contos de 6 palavras. Nossa, é a cara do Eli. Não, e é engraçado. Eu não sei que editora inglesa soltou essa proposta para diversos escritores ingleses de construir contos que tivessem 6 palavras, nem mais nem menos. Isso me lembra aquela piadinha do Joãozinho, cara.
que a professora pede para ele fazer uma redação que tinha... Como é que é? Vocês lembram? Mistério, religião, sexo, nobreza. Vocês lembram dessa piadinha? Eu não lembro. E aí? Que ele faz assim, comeram... Como é que é? Comeram a rainha. Meu Deus, quem foi? Tinha que ter religião, nobreza, mistério e sexo. Meu Deus, comeram a rainha. Quem foi? Mas é por aí. E eu falei, não, Eli, isso é impossível, ninguém faz isso. Ele virou, você não leu o Conto de 6 Palavras do Alan Moore. E o Eli fez os dele, ele transformou Contos do Lovecraft com 6 palavras. Não, mas que jeito. Isso tá me lembrando outra coisa, aqueles filmes de 30 segundos com coelhinhos. Com coelhinhos, isso é muito massa. Mas ele tem muito legal, assim, uma das traduções do Eli, adaptações do Eli descobriu o segredo da família, canibalismo. Descobriu o segredo da família, peixes. Descobriu o segredo da família, monstros. Nossa. E o pior é que se você vê, quem conhece os contos do Lovecraft fala, não, eu sei que conto ele que tá falando. Meu, muito bom. Eu vou tentar agora escrever um conto de 6 palavras. Meu Deus, talvez eu até tente. Tenta, Netão, nem é interessante. Você importa se eu não tentar? Não, pode ficar, tudo bem. Cara, essa semana não, né? Por esses dias eu andei dando uma olhada em quem tava falando da gente. Na internet. Não entendi. Que pessoas estavam falando de nós na internet. Se é que estavam falando de nós. Né? Então eu descobri que sim. Eu descobri que sim. Posso estar falando besteira, mas eu acho que eu descobri quem que é o Thiago. Cara, aqui são os melhores comentários. Os melhores comentários do blog são dele. Se eu não estou enganado, ele é um cara lá do Rio de Janeiro que tem um blog. Como é que chama o blog dele? Não faço ideia, não me lembro. Eu não anotei, desculpe, Thiago. Se esse Thiago é você mesmo. Depois você lembra, a gente põe no show notes e a gente põe assim, tipo, procurado. Se for ele mesmo, ele, por favor, se denuncie. Então, e foi nesse blog que o carinha do TeiaCast achou a gente. Ele colocou um comentário. Do Rafael Portilho. Isso, ele falou desse podcast e o cara falou: olha, eu tenho um blog de blogs de RPG, vou lá falar com os caras. Você descobriu quem que era aquele Alex? Então, zoando também por blogs, né? Eu acho que eu descobri quem que é o Alex. Alex XS, né? No final. Eu vi pode ser ele, pode, né? Eu vi um blog de um cara que chama Alex Silveira, se não me engano. Né? Então talvez seja ele. Que escreve do mesmo jeito que ele escreve pra gente, né? Os comentários mais crípticos de todos os episódios. Ele tem um blog, achei legal. É ótimo. Achei legal o blog do cara. Você também não lembra, a gente vai eu também não lembro. Não, olha, eu fiz isso depois. Eu fiz isso domingo enquanto tava montando o fórum. Por sinal, temos um fórum agora. Esquecemos de comentar. Eu só quero dizer uma coisa, cuidado, anônimo, porque o Netão tá na sua cola. Um dia eu descubro. Então, eu não lembro quem que foi que sugeriu. Eu acredito que seja o Alian, que sugeriu a gente fazer lá no Forumeiros. E realmente a ferramenta é muito boa. Bom, se não foi o Alien, obrigado. Se foi o Alien, obrigado. E realmente muito boa a ferramenta. Tem tudo que a gente precisa lá para essa versão beta. E agora vamos ver o que vira, né? Beleza, o fórum já está funcionando há 2 dias, né? Já teve um aumento de 100% desde do lançamento do... Entrou nós 3, né? Entrou mais 3 pessoas. Ainda não tem muita coisa escrita, quer dizer, tem coisa escrita. Até minha saída lá de casa para vir aqui gravar, só tinha coisa que nós escrevemos. Estamos esperando para ver se a outra galera escreve. A ideia do fórum é ser um fórum dependente do podcast, ou seja, o fórum vai estar relacionado ao podcast, mas o podcast não estará relacionado ao fórum. Quer dizer, vai ter uma via de mão única, assim. Porque a ideia do fórum é para expandir as discussões que o pessoal tá fazendo nos comentários. Vamos passar essas discussões pro fórum. E lá do fórum nós também estamos lá, discutindo junto com os ouvintes. E de lá nós vamos pegar ideia, nós vamos ver nossos erros, nós vamos ver de maneira muito melhor o termômetro de cada episódio, o pessoal gostou, o que o pessoal não gostou. Por sinal, já tinha que ter um texto lá, mas devido à falta de informação, né? Eu cometi uma falha crítica dessa vez. O texto não tá lá. O Rodolfo escreveu os 12 pontos que explodem a cabeça. Porque foi requisitado, né? E eu esqueci de falar... Só que quando eu tava fazendo o fórum, o Rodolfo reclamou que ele não era moderador. E pra conseguir colocar ele como moderador, eu tive que resetar a senha dele.
Informei o Marcelo que eu tinha resetado a senha dele pra informar o Rodolfo. Agora, Netão, você informou pro Rodolfo a senha dele? Sim. Nem eu. Não, você tem que falar não. Mas eu informei. Ele informou hoje. Hoje, uma semana depois, agora eu consigo mexer no fórum. Então, quando essa sessão estiver ao ar, já vai ter 2 threads lá, dentro do fórum episódios, né? Isso. Um sobre Terra Arruinada, que ainda ninguém escreveu, e até agora, pelo menos. E sobre o tema de hoje. Então vamos ver se o pessoal, ao invés de ficar escrevendo... Tudo bem, os comentários estão lá para isso mesmo, continue escrevendo os comentários. Mas o legal é expandir a conversa pós-episódio, né? Inclusive com nós mesmos. Nós estaremos lá, nós conversaremos sobre, putz, esquecemos alguma coisa ou não, na verdade isso é isso. Vamos ver se rola, né? É um teste, o fórum... A nossa ideia não é concorrer com fórum nenhum. O nosso fórum não é um fórum de RPG, é um fórum sobre o podcast, né? Não vai ter muito mas no final vai ser um fórum sobre RPG, não tem jeito. Tanto é que tem um fórum off-topic dentro dos fóruns, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Um teste beta. Pode ser que não vire nada, pode ser que ele morra de eu nunca mexi com fórum, então vai ser uma experiência nova. Uhum. Então até lá já vai ter os 12 pontos do Rodolfo. Tá. E agora, sessão de cartas. Vai entrar a vinhetinha nova. O que vocês acharam da vinheta? Legal. É pitoresca. Beleza. Alegre, né? Você falou que tem... Nós tivemos... Quantos que eu falei? Teve 20 comentários de vários episódios e um e-mail. Eu vou te dar metade então, Netão. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com esse. Não, bota a pilha aqui, eu vou pegando um, você pega um. Ok. Então vai. Olha... primeiro um aviso. A sessão de cartas mudou. Vocês querem que eu jogue pra cima as cartas? Não era isso que a gente queria fazer. Né? Marcelo até comentou, né? Agora tá quase dando pra fazer isso, gente. Tá quase dando pra fazer isso. Porque nós tivemos 2 dúzias, cara, quase 2 dúzias de comentários. Porque, na verdade, teve alguns links que foram repetidos, né? Deu um problema de duplicidade, mas... Enfim, e um e-mail. A sessão de cartas mudou, agora tem até vinheta. A sessão de cartas mudou para comentários e novidades. Vamos ver se a gente faz as duas coisas. Por quê? Não só a quantidade de comentários está aumentando, mas está ficando constante. Toda semana tem 15, 18, 20 comentários. Que é muito bom. E comentários, inclusive, em sessões anteriores, muito anteriores. O pessoal escuta um episódio mais recente, gosta e vai ouvir os antigos. Se eu tenho ideia, acho que uns 2 dias atrás, né, teve 6 downloads do episódio 1, do piloto. Nossa. No mesmo dia. Toda vez que eu vejo lá que alguém baixou o episódio 1, dói meu coração. Eu tô começando a achar aquele episódio simpático. Não. Pra você ver como nós éramos e agora como nós somos. Não, essa é a única utilidade. O único motivo de eu não ter apagado ele ainda é porque ele serve, tipo, olha, não vai ficar igual o episódio 1, hein? Entendeu? Ele é o que a gente não deve fazer. Então, a explicação é a seguinte. Por mais que me doa o coração fazer isso, mas não tá dando para nós lermos todos os comentários, porque toma muito tempo. Eu gostaria de continuar lendo todos, mas não dá. Senão esse podcast teria 3 horas. Então nós vamos fazer o seguinte. Muito obrigado por todos que comentaram, mas nós vamos passar a ler só aqueles comentários em que nós 3 queremos dar um adendo ou fazer um comentário em cima do comentário. Os outros comentários de elogio ou de crítica, ou comentários que... Uma réplica. A gente... Vamos dizer quem escreveu, mas se nós não lemos o seu comentário, não se preocupe. Se nós não lemos no ar o seu comentário, não se preocupe. Nós gostamos de você ter comentado, gostamos principalmente de você ter ouvido. Estamos levando em conta o que você disse. Com certeza. Não é porque a gente não leu que a gente está te ignorando, mas é que ia chegar esse momento em que a gente ia ter tanta carta, ou tanto e-mail, tanto comentário que eu não imaginava isso, não. Não. Mesmo com o crescimento todo mês, aumentando 50% todo mês a nossa audiência? Não. Porque não é comum. Eu nunca vi um podcast com tanto comentário quanto o nosso em tantas sessões. Sabe o que alguns podcasts... É uma característica dos nossos ouvintes. É verdade. Nós provocamos, né? Nós acabamos estimulando as pessoas a comentarem, criticarem, analisarem, expandirem, que é inclusive por isso que nós temos o fórum.
Alguns podcasts gringos, os de mais sucesso, aqueles podcasts que já tem um volume constante de 147 sessões, não? Eles costumam fazer sessões de mailbag. É um episódio que sai no meio da semana, não é um episódio regular, em que eles ficam o episódio inteiro 1 hora só comentando, e aí isso aqui é interessante, eles não ficam só lendo as cartas. Eles comentam, cartas que são dignas de serem respondidas no ar, eles comentam. Mas estão só explicando. Nós lemos, tá lá para todo mundo ler, porque se a pessoa entra para postar um comentário, ela vai ver que você comentou. A gente não é menor a importância de quem só escreveu alguma coisa. É que alguns vale a pena tomar espaço no podcast. Eu acho que também vocês não gostariam que nós ficássemos aqui 40 minutos só lendo comentários. Mas não se preocupe, a gente vai comentar, nós vamos falar de todo mundo que escreveu, dar o devido crédito, afinal eu entro no mínimo 5 vezes por dia pra ver se alguém comentou alguma coisa lá. Jura? Você faz o Netão isso? É o que mais assusta, mas é o que mais gosta, né, cara? Nossa. Ok, o primeiro comentário foi do piloto. Meu Deus, Douglas do céu, não faz isso. O Douglas escreveu que teve um negócio que a gente não sabia como é que chamava isso aqui onde a gente tá, né? Isso aqui onde a gente tá no prédio. Ele falou que aqui onde a gente tá no quinto andar chama ático. Onde a gente tá é... Átrio ou ático? Ático. Ah, tá. Ah, não, peraí. Porque átrio... Aquilo é um átrio. Ático eu não sei o que é. Eu pesquisei no dicionário átrio, cara. Eu não olhei ático. Não, peraí. Aquilo é ático, não é? Vixe, agora não, fodeu. Ele pegou o comentário do Douglas pra falar do ático e agora ele não sabe se o ático é ou não é. Agora me confundi. Melhor chance da próxima vez. Eu vou... Mas enfim, a gente tá no terraço. Tá bom. Ok. Bem, o segundo comentário foi da sessão dos super-heróis, foi o Arquimago. Ó, Netão, põe de volta aqui, nesta outra pilha, porque aí a gente fala os nomes das pessoas que nós não comentamos. Tá, então vou voltar lá. Bem, o segundo comentário foi na sessão 2 dos super-heróis. Foi o Arquimago. Esse Arquimago eu vejo que ele curte muito podcast, blogs de RPG, porque eu vejo ele sempre comentando. Na minha pesquisa, na minha bisbilhotagem pelos blogs de RPG, eu vi bastante comentário dele. Ele comenta do jogo da Jambô, chamado Mutantes e Malfeitores. Ele diz que o sistema é muito bom, que ele usa bastante do que nós falamos no episódio, inclusive de uma forma mascarada o comic. Ou de forma diferente, eu não conheço o sistema. Aquela ferramenta comic, né? Isso. E ele está escutando desde o começo e falou que vai tentar comentar cada um dos episódios. Ou seja, esperaremos mais comentários do Arquimago. Aguardamos ansiosamente. Ok. O próximo já entra na sessão 12, análise da sessão anterior. O Renato Matos diz muito bom o resultado da experiência. Realmente o uso de trilhos é uma ferramenta muito útil ao mestre. E quanto ao post críticos do episódio 11, já tem as postagens, os comentários críticos do episódio 11, já tem explicação. Os episódios 11 e 12 deveriam ser unidos ou nomeados para 11-1 e 11-2, né? Que é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. A gente não pensou nisso. É verdade. Podíamos ter pensado nisso. Bola fora, nossa. Beleza. No mais, um abraço a todos. Se possível, ponha em prática a ideia de fazer alguns episódios ou inserções nos episódios direcionados aos iniciantes. Porque, honestamente, esse tal de Sneak Attack está me matando. Se não tomar muito tempo. Qual a mecânica desse ataque? Valeu, continuo mandando bem. Vamos entrar em contato com o... Então, a gente comentou antes, né, se nós íamos... Na pré-produção. Se nós íamos ou não falar do Sneak Attack. Eu acho que nós devíamos dar essa dica pro... Daniel Ayan e Davi Salles do Rolando 20, porque eles são especialistas nisso. Então eu acho que seria acho que é uma ótima abordagem, né? Como é que funciona o Sneak Attack, como usar o Sneak Attack. Uma abordagem legal também é colocar isso no fórum, né? Criar um tópico no fórum para discutir esse tipo de coisa. Lá nos fóruns do vozes.forumeiros.com tem o fórum de RPG, né? Isso. Tá aí, legal. Nós dois tivemos problema com o Sneak Attack, né, Rodolfo? No nosso jogo, né? Sneak Attack deu problema, aí saiu errado e continuou dando problema. Mas agora já meio que aprendemos, né? Ou achamos que dava problema principalmente quando eu era o ladino e você era o mestre. Porque é difícil entender. Tá. O próximo comentário é do Carlos Mazedo. Ele disse que o podcast foi primoroso, né, que na internet você acha muita coisa comum sobre regra, sobre ambientação, mas que um podcast ou informações de como pensar o jogo, como pensar em narrar, não tem. Valeu pelo elogio. Primoroso também, né, gastou. Primoroso. Tá, ele dá 2 dicas, né? Primeiro, escrever os pontos do Rodolfo para ficar mais claro.
Já estão lá, a essa altura já estão lá. Com certeza. Se você tá Quando do escutando lançamento deste episódio já estará lá. Ou não. Ou não. E outra dica que ele dá é que o trilhos e mapas e construção, estabilidade, desconstrução e reconstrução, a gente faça um episódio para cada um desses temas. Esse último a gente vai ter que inventar uma sigla, porque é muito grande ficar falando isso. Como é que seriam os iniciais, né, Tom? CEDR. Tá, Cedro. CDR. A CEDR tá melhor. CEDR. É verdade. Vamos colocar na lista de... É uma boa sugestão. Realmente, acho que dá um episódio. Esse vai ser um daqueles episódios que a gente vai ter que se preparar. Não, e vai ser tenso, hein? Porque vai ser muito cabeça. Não, vai ter que ter uma preparação grande. Vai ter que ser daqueles episódios que a gente vai ter que gravar um episódio de teste, ouvir e gravar outro. Toda vez que nós nos preparamos para um episódio tenso, acaba saindo muita piada. Bem, no mais, ele fala que todas as críticas são positivas e ele tem até uma frase que é engraçada, né? Tipo... Que não se esqueçam que toda ideia nova de início é uma heresia. Eu me lembro uma citação, não sei de quem que é. Eu não faço ideia. Comentário do Alex, da sessão 12. Ele escreve... É do Alex? Alex, com S no final, XS. Este episódio resume tudo o que vem tentando dizer. Mais um comentário enigmático. Mais um comentário enigmático do Alex. Então, eu gostaria de saber o que ele está tentando dizer. Até hoje não sabemos o que ele está tentando dizer. Então. Ouve de novo a sessão. Bem, outro comentário da sessão 12. Dessa vez foi do Inominável, do podcast de RPG ZBcast. Não, podcast você descobriu nas suas... Não, o Rodolfo descobriu nas pesquisas dele, né? Sim, eu escutei. Eu escutei o podcast deles. É um podcast mais voltado a iniciantes e tal. Eles cobrem... já estão no 4º episódio, né? Já estão no 5º. No 5º, eles cobrem sistemas, né? Eles falaram de storyteller, falaram Sim, o último podcast deles foram... Assim, hoje, né, que nós estamos gravando. O último podcast deles foi sobre tipos de jogador. Foi muito engraçado. Eles malharam muito um cara lá. O cara até comentou nos posts que ele foi injustiçado. Foi engraçado. Ele... Gostou do podcast? Valeu aí, Inominável. Gostaria de saber seu nome de verdade, né? Eu não gosto muito de usar... Não, como assim? Ele é Inominável. Não tem nome. Ele não tem nome, né? Não dá pra pronunciar. Não, ele tem. Não, ele tem nome, mas é inominável. Ok. Tá. Ou impronunciável. Ele gostou... Ou indizível. Ou indizível. Ele só sugere que a gente faça mais episódios no estilo do Dark Sun e do Ravenloft, que foi, de longe, que todo mundo mais gostou. Teve mais downloads, pelo menos. Não sei o que foi que todo mundo mais gostou. Né? Ficou bom, tá. É que a galera gosta mais de cenários da TCR, então... Então, valeu, Inominável. Espero que você continue escutando o nosso, porque eu vou estar escutando de vocês. Próximo é do Breno. Ele gostou da experiência, achou a experiência ousada. Foi mesmo, né? Sessão 12 ou sessão 13? A análise da sessão anterior, quer dizer, a sessão foi a nossa experiência, né? Sessão 12. 11 e 12, né? O que ele mais gostou foram a nossa espontaneidade, né? Na criação e no reforço do hábito da leitura de filmes e demais fontes. Querendo ou não, a gente está fazendo a galera... você gostou de ter arruinado? Então você vai ter que ler um monte de coisa. Verdade. Ele sugeriu para futuras pautas um episódio em que a gente discutiria, abre aspas, quais livros/suplementos de RPG que também lhe servem de fontes para suas aventuras e campanhas, independente do cenário e regras, fecha aspas. É uma boa ideia. Essa é realmente uma boa ideia do Breno. Sabe o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente precisa enumerar todas as sugestões e colocar no fórum. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar desde o primeiro episódio, pegar todas as sugestões que já nos foram dadas e vamos colocar. Esta nós podemos fazer, esta certamente faremos e esta não faremos. Para a pessoa ficar com expectativa. A galera pode até comentar no fórum. Tipo, essa aqui vai ser mais legal vocês fazerem. Tem um fórum sobre sugestões, não tem? Sim. Nos fóruns. Beleza. Tá. O próximo é do Tsu. Ainda é sobre Sessão 12? Não, agora já é sobre Terra Arruinada. Ele comenta sobre o jogo Fallout. Que tem pra PC e, pelo que eu não sabia, você também tem versão... RPG do Fallout? RPG. Fallout é um clássico do videogame, né? Sim, é um dos... Pelo menos o Fallout 2 é um dos melhores RPGs que tem. O Fallout 3 tá muito bom também. Só que ele é em primeira pessoa,
mais voltado para tiroteio. Mas ainda assim tem todos... Sim, tem todo o lance do RPG e a qualidade gráfica dele é fantástica. Ele foi feito pelo mesmo povo que fez o... Fable, né? Inclusive a mesma engine, não é? Não. Não é a mesma engine do Fable? Não, é uma... Uma melhoria da engine do Fable. Agora eu não vou lembrar. Mas tanto faz. É algo, né? assim, algo que nesse nível, né? Então, ele sugere o Fallout como também um cenário de Terra Arruinada. Bem, depois, no final dos comentários a gente vai comentar sobre isso. No final dos comentários a gente vai comentar sobre isso. Teremos os comentários pós-comentários dos comentários. Tréplica. Terra Arruinada, o Breno escreve agora sobre Terra Arruinada. Saudações, primeiramente, parabéns pela discussão de um tema rico para RPG. Também lhes parabenizo por tentarem sempre responder todas as mensagens enviadas, mesmo que sejam sobre programas antigos. Por fim, mas não menos importante, gostaria de acrescentar o adendo ao comentário sobre o Planeta dos Macacos. Isso foi muito legal. Isso aqui é uma coisa que eu estou esperando desde o 2º podcast, cara. Pessoas escutam a gente dando uma informação incorreta e nos corrigem. Ele escreve. Pois, na verdade... Isso é coisa de professor, né? Eu tô esperando ainda sobre as casas de Hogwarts, né? Cara, eu anotei isso aqui. Você descobriu que casa você pertencia? Olha, era... Depois eu chego nisso. Peraí que eu anotei aqui, era pra ter falado duas semanas, era pra ter gravado na semana passada. Isso eu esqueci. Você fez o teste mesmo? Você mentiu pra cacete pra sair Sonserina. Não. Ele é da Sonserina, cara. Por que você não aceita isso? Foi Slytherin, eu sabia. Porque todo bruxo mal saiu da Sonserina. Muito bem. O que o Breno escreve, voltando... bom, achei. Pois, na verdade, a franquia anterior ao filme do Tim Burton teve apenas 5 longas: Planeta dos Macacos, De Volta ao Planeta dos Macacos, Fuga do Planeta dos Macacos, A Conquista do Planeta dos Macacos e Batalha pelo Planeta dos Macacos. Não tem o Planeta dos Macacos explode, todo mundo que quer Planeta dos Macacos morre, alguma coisa assim? Acho que isso aconteceu em algum filme. Um seriado, por sinal que se passava num período anterior ao dos filmes. Eu sabia que tinha uma série. Tinha um seriado mesmo. E uma série de desenho animado sem ligação com os filmes e que também foi cancelada. Breno, muito obrigado. Breno, muito obrigado. O próximo comentário ainda é da Terra Arruinada. É do Master Bass. Ele achou legal o episódio, mas ele acha que a gente está viajando muito na maionese, né? Que os temas estão muito exóticos e que ainda tem coisas mais comuns pra gente falar antes. Bem, é que assim, a nossa proposta é fazer coisas diferentes mesmo, né? A nossa proposta pode ser dividida, ela sai, né? Uma proposta só e tem ramos. É, né? Um Y. Ela sai, se divide em duas e uma delas se divide em mais uma. Nosso podcast é para DMs e narradores. É sobre maneiras de se jogar o jogo. Então, são 2 ramos. O primeiro é temas inusitados ou propostas de jogo diferentes, que é o que a gente está mais fazendo. A segunda, que a gente devia estar fazendo mais, nós ainda não estamos fazendo muito. Semana que vem vai ter um sobre isso, que é sobre problemas na mesa de jogo. Problemas comuns que os DMs encontram. E como lidar com esses problemas, como solucionar esses problemas. E também tem um terceiro ramo que sai ali dos cenários, né? Que é o que a gente faz, que está tendo mais downloads, que é sobre os cenários da TSR. Mas mesmo assim, não é uma análise sobre o cenário. Nós jogamos um playtest e fazemos uma sessão sobre uma maneira diferente de jogar aquele cenário. Né? Ainda está na nossa proposta de uma maneira inusitada, inédita. De extrapolar a ideia original. Exatamente. Porque a ideia original está lá já. Exatamente. Você não precisa da gente te dizer o que tem lá, porque é só você ler o livro. Peraí, tem... É você agora. Agora, o último comentário que saiu até o momento da gravação deste episódio foi do Alien, da Terra Arruinada. Ele escreve: olha o que se perde quando você sai de férias. Bom, ainda estou acabando de ouvir o podcast, mas já dá para falar algo. Bom, é um tema que eu gosto bastante e eu, como jogador, adoro jogar mago com esse tema. Espero que seja Mago Ascensão. Espero. Imagino que seja Mago Ascensão. Não, bom. Ok. Gostei bastante da abordagem de vocês e o áudio também está ficando cada vez melhor. Se alguém tem alguma crítica, que faça, porque de mim não vai ter nada. Nossa. Eu estou esperando ansioso para ouvir o próximo podcast. Vamos lá, povo. Bora cadastrar no fórum novo. Sobre o áudio, essa melhora sensível, pelo menos na primeira parte, né, que nós gravamos a parte de comentários e a semana, nós gravamos depois, né? Por enquanto temos um podcast na frente. Pode ser que tenha uma semana que a gente não consiga gravar, tenha que gastar esse podcast
podcast na frente. Pode ser que algum dia a gente consiga gravar 2 de novo e fique com 2 na frente. Mas a primeira metade ficou com uma qualidade de áudio muito boa, né? Porque o Neto finalmente descobriu o que tava dando aquele som de sabre de luz. De sabre de luz. Que tava no episódio, né? Pode ver que a gente falava, fazia... E tava muito pior, porque eu tive que passar 2 filtros pra tirar, mas em alguns momentos... No final das vogais, né? Assim ainda dá pra perceber. E a partir de então, o nosso áudio melhorou muito. Eu acho que finalmente tá bom. Eu tô finalmente satisfeito porque eu não tenho mais que passar filtros pra editar. É a melhor coisa que tem. Ótimo. E por último, nós tivemos uma carta do Inominável. Um e-mail mesmo mandado pro nosso endereço. Do ZBcast. Não, o nosso endereço é do Vozes. Quem mandou foi o ZBcast. É o Inominável do ZBcast que mandou pro Vozes. Eu já fiquei... Então, estamos entendidos. Isso que é o problema, porque ele diz que continua ouvindo Vozes. É sério, é complicado isso. Não, eu também já tô ficando perdido aqui. Tudo bem. Ele gostou muito Ele disse que gostou muito do podcast e disse que talvez Dark Sun entrasse nesse cenário. No final, foi uma sugestão nossa também. Nós falamos, né? Ele também no cinema, ele cita o Terminator Salvation, que vai ser o novo filme do Terminator. E o Contagion, que se não me engano é o 28 dias depois, não é? Isso, não, Contágio não, esse é o Extermínio. Extermínio. Qual que é o Contágio? Contágio, cara, eu acho que é um filme com Dustin Hoffman. Putz, eu não tenho certeza. O Inominável, eu vou ficar te devendo, eu não sei qual... Cara, aquele roteador Wi-Fi tá começando a fazer falta. Tá. Você acha que pegaria? Porque, querendo ou não, a gente tá um andar acima do meu apartamento. Não. Não pegaria? Não. Então a gente vai continuar sem acesso à internet quando grava. Nem com o que eu tenho na minha empresa funcionando. E no videogame ele cita também o Fallout, que nem o Tsu citou. A não ser que a gente comece a gravar no shopping, o que vocês acham? Lá tem... Nossa, vai ser ótimo. Um som de fundo interessante. Continue o ótimo trabalho, Inominável. Okay. Valeu, Inominável. Nós também tivemos comentários do Kill, que descobriu a gente no Rolando 20. Muito obrigado, Daniel Ananda Vissalles. Novamente, né? Você já viu que a gente tá sempre agradecendo eles? Os caras são bons, fazem um bom trabalho e tem um público constante. Então, querendo ou não, tem gente que acaba descobrindo a gente. Eu acho que essa é uma boa hora pra gente colocar... Não, porque ainda falta isso aqui, ó. Não, eu sei. Já quer deixar gravado? Não, vamos gravar. Tá. Eu não entendi nada. Também tivemos comentários da Leia e do J. A letra J, ponto. Seguindo a nosso padrão de nomear os nossos ouvintes. Então ele é o Juliet. Não ficou ruim, né? Porque Não, mas vai saber, vai que é Juliana. Vai que é a J, não é o J, né? É que no alfabeto radiofônico a letra J é Juliet. Nós temos o nosso ouvinte Charlie, né? É o Charlie, que por sinal ele faz tempo que ele não comenta, mas ele continua escrevendo o blog dele, por sinal muito engraçado. O cara não gosta de nada. Você conhece ele também? Você é fã dele então, né, Netão? Não, ele não gosta da Legião Urbana, ele falou mal da Legião Urbana, eu não gosto mais dele. Também tínhamos 2 críticas, do Douglas Alves e do Leandro. Do Douglas e do Leandro particularmente foram 2 críticas. Gostamos das críticas. Inclusive eu preciso fazer um meia-culpa em relação à semana passada, porque pareceu que eu estava bravo com o Anônimo, que fez aquela piadinha. Eu não tive nenhum problema com a piadinha dele, que foi muito bem-humorada, foi uma crítica muito criativa em relação à nossa falta de constância. A gente promete toda segunda-feira e 3 vezes já não saiu segunda-feira. Eu não gostei foi dele ter ficado anônimo, não foi da crítica. As críticas são o nosso termômetro, né? Os elogios são bons, massageiam o ego, mas a gente não faz nada com eles, né? Então, as críticas é o que norteia. Por sinal que uma das coisas que o Inominável falou é que eu escutei o ZBcast e fiz uma crítica ao áudio, né? Na qualidade da edição, não foi? Tava um pouco ruim. A música tava alta, às vezes não dava pra escutar. E eu critiquei ele, ele gostou da crítica, né? E tá trabalhando mais com áudio agora. Isso é que faz da onde a gente tira o norte. Um daqueles carinhas ainda tá resfriado? Porque no episódio 3 tinha um cara que ficava fungando o tempo todo. A gente tem um que constantemente aqui, né? Que o quê? Eu não fungo, que eu respiro com mais gana. Tá, agora sobre os comentários do Kaidin, ele escreveu 2 comentários grandes e muito bons sobre a análise da sessão anterior e sobre Terra Arruinada. Eu recomendo que todos leiam, tá muito legal. Acho que a gente pode deixar o link na show notes. O link pro comentário que tá no episódio.
sei lá, alguma coisa, um texto. Eu vou linkar a show notes pro próprio episódio, né? Vai ser engraçado. Olha, só uma coisa que seria legal pro Caidin, agora que nós temos os fóruns, ele criar o canto do... Agora que nós temos os fóruns, o canto do Caidin. Exatamente, ele criar ou um thread dentro de cada fórum de cada episódio, ou um fórum dentro do fórum de episódios, pra ser a parte dele. Porque aí fica legal, porque as pessoas podem ler e podem responder. Porque eu sou louco pra comentar algumas coisas, mas aí no ar fica muito demorado. Aí, ó, Caidin, fica a sugestão então. Cria lá um thread pra você em cada episódio, ou cria um fórum dentro dos fóruns de episódios. Vai ser legal. Nós gostaríamos muito disso. Uma coisa que um pessoal... um tema recorrente nos comentários de hoje, dessa vez, é que o pessoal confundiu uma coisa que nós também confundimos, eu mais do que vocês, eu muito mais do que vocês, na nossa produção lá em dezembro ainda sobre Terra Arruinada. Esse foi o episódio com o tempo de produção mais longo, né? A gente pensou, preparou, congelou e deixamos para gravar. Você tomou. Pois é. A confusão entre... Mas foi bom saber, porque quer dizer que a confusão não foi só minha, é uma confusão comum, né? Não, é porque é um tema meio... É diferente. São exótico. Exótico, como disse o Douglas. Ou Douglas, não sei. Agora alguém disse que era exótico. Alguém disse que era exótico. As pessoas estão confundindo, e nós confundimos, Terra Arruinada com 2 outros gêneros de fantasia científica ou de ficção científica. Terra Arruinada é fantasia científica e nós confundimos com 2 outros gêneros de ficção científica, que é o pós-apocalipse e o futuro sombrio. Qual a diferença entre eles? Acho que melhor dar exemplo. Mad Max é pós-apocalipse, porque é um futuro, uma história futura, mas que aconteceu logo depois daquele holocausto. O que quer que tenha destruído o mundo, a aventura, a história se passa nos estertores desse mundo. Estertores, ok. Entendeu? Sabe? É um mundo moribundo. É aquele mundo que vai morrer, tá morrendo, ele é moribundo, mas não morreu ainda. Então tem um espaço de tempo que você conta essa história. O The Day After. Vocês lembram de uma série que tinha nos anos 80, que eram uns carinhas que andavam num carrinho? Num carro branco? Isso, tinha um cara que tinha um jatinho. Como é que chamava aquela série? Eu não lembro. Não faço ideia. Aquela série é pós-apocalipse, ou futuro pós-apocalíptico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos comentários os exemplos que foram dados, que na verdade é pós-apocalipse. O Planeta dos Macacos. Fallout, ele é pós-apocalipse. Planeta dos Macacos, a versão antiga. A versão antiga é isso, porque só a versão do Tim Burton que é futuro... Terra Arruinada. Terra Arruinada. O Fallout é pós-apocalipse. Deixa eu ver. Teve um outro exemplo dado também. Não, acho que 2 pessoas falaram do Fallout, né? Sim, foi o Inominável e foi o Tsu. Exatamente. Então isso é pós-apocalipse, porque a ideia... As pessoas... que estão os protagonistas dessa história têm plena consciência do mundo que era. Mesmo que elas não tenham nascido naquele mundo, seja um mutante que nasceu depois do holocausto nuclear, ela tem noção do mundo que era, que existia gasolina no mundo, que o mundo acabou por causa de bombas de marinhos, de que tinha submarino, de que tinha informática. Certo. Né? Então as pessoas têm consciência do mundo acabou de acontecer. Aconteceu há poucos meses, há poucos anos. Sabe? Mad Max. Exatamente. Fallout, por exemplo, porque a palavra Fallout é a precipitação que acontece depois de uma explosão nuclear. Então, a chuva radioativa. A chuva radioativa. As pessoas em Fallout viviam num bunker. Teve uma civilização. E foram gerações e gerações vendo no bunker até que seu personagem sai, né? Isso. Mas você sabe de onde você veio, o mundo que você veio, você sabe que um mundo acabou e que mundo que era esse que acabou. E você houve a mudança epistemológica, como nós falamos no. E mais importante, até houve, mas é que você vive nas cinzas do mundo que acabou. Tá. Não é um mundo novo ainda. E o Futuro Sombrio, que é um tema que nós ainda vamos gravar. Perigoso fazer essas promessas no ar, né? É perigoso. Porque a gente acaba tendo que fazer mesmo. Talvez a gente grave. Então pode ser, quem sabe um dia a gente grave. Antes do fim deste podcast. O Futuro Sombrio é tipo um cyberpunk. Minority Report. Johnny Mnemonic. Que mais? Blade Runner. Blade Runner é Futuro Sombrio. Cyberpunk é um dos gêneros dentro do futuro. Exatamente. O Futuro Sombrio é amplo, né? É a ideia de que o que a humanidade tem de ruim hoje vai se agravar no futuro. Exatamente. O mundo não acabou. Pode ser que o mundo esteja começando a acabar, mas não é certeza. Tá com os dedos ainda lá no...
Ainda existe abismo. Existe uma civilização. É um mundo decadente. O Futuro Sombrio é um mundo decadente. O nosso mundo ainda no futuro, mas é decadente. Blade Runner, Quinto Elemento. Então, é um mundo que tá com um pé no abismo, outro na casca de banana. É muito fácil confundir Futuro Sombrio, pós-apocalipse e Terra Devastada a princípio. Tanto mas observe que a gente fez isso, né? Nossa, é verdade. Então, mas tenho isso em mente. Terra Devastada, um mundo acabou, milhares de anos depois, outro mundo completamente diferente nasceu. Pós-apocalipse, o mundo acabou, mas a história se passa nas cinzas desse mundo. Que é o Terminator, por exemplo, o Inominável também. Ele citou o Terminator Salvation. Aquilo é pós-apocalipse e um pouco de Futuro Sombrio. Pós-apocalipse, Futuro Sombrio, né? E o Futuro Sombrio... Pausa para a tosse. Desculpe. E o Futuro Sombrio, o mundo não acabou. Parece que ele tá acabando, mas não acabou. É isso aí. É assim, Futuro Sombrio tá pra fuder. Pós-apocalíptico acabou de fuder. E Terra Arruinada fudeu há muito tempo atrás. Muito tempo. Excelente definição. Beleza, ficamos por aqui.